Fala, galera do YouTube. Relato aqui pra vocês de por que eu preferi ir para o Paraguai ao invés de me mudar para Santa Catarina. Bom, na verdade eu precisava realmente sair do Rio de Janeiro, porque apesar de ter esse nome de cidade maravilhosa, aquilo lá é o inferno, tá? Aquilo lá é o inferno, né? Eu tenho 45 anos, né? Comecei a trabalhar aos 14, então vamos colocar aí 31 anos de Rio de Janeiro na ativa. Porque antes disso eu estava em casa, estava por conta da minha mãe, então não vou dizer que eu estava no controle. Mas da partir daí eu comecei a trabalhar, porque com 14 anos na minha época, lá 95, já podia assinar carteira. Eu tive minha carteira assinada com 14 anos. Naquela época, incentivava-se o jovem a trabalhar e não a ser vagabundo. Inclusive tinha um curso de office boy que o governo oferecia, porque a maioria dos homens que precisavam começar a trabalhar, na sua maioria ali pessoas pobres, tá? Porque o filho do rico, óbvio, ele não precisa realmente trabalhar, ele tem que estudar, né? Vai ser doutor, vai ser advogado, mas o filho do pobre é normal ele precisar trabalhar. E eu, né? E eu na época era pobre, então assim, fui ser office boy e foi maravilhoso, era muito bom. Andava a cidade do Rio de Janeiro de ponta a ponta e não tinha GPS não, tá, gente? Não tinha Google Maps. Era perguntando ali a tiazinha do ponto de ônibus, perguntando a taxista, pedindo ajuda pro motorista de ônibus. Era assim que a gente se deslocava e andava o Rio de Janeiro ali todinho, levando encomenda ali, recado, era office boy. Quem tem os seus 40 ou mais aí sabe do que eu tô falando, era profissão ali de garoto, de 14, 15, tá? Bom, trabalhei e vi o lugar cada vez ficando mais azedo, principalmente a partir de 2003, que o nosso amigo, né, amigo do pobre, assumiu o país. Antes, quando os presidentes eram tudo amigo do rico, o país era livre, bandido tomava tiro, a polícia arrebentava com vagabundo, né? Depois que o nosso amigo, que é amigo do pobre, assumiu, a bandidagem cresceu demais. Bom, falando do Rio de Janeiro, tá? É o meu lugar. Como eu te falei que o pessoal diz que é uma cidade maravilhosa, mas você paga pedágio, por exemplo, para ir de Realengo pro Recreio. São 2 bairros da capital. Você também paga pedágio da Freguesia pro Meier. São 2 bairros da capital. Então, maravilhosa para quem? Eu vejo as pessoas falando isso o tempo todo, eu fico me perguntando, maravilhosa para quem, meu Deus? Só se for para quem vive de imposto. Porque para quem trabalha, para quem produz, eu não sei o que o Rio de Janeiro tem de maravilhoso. Você vai lá, compra um carro, né? Tem que andar ali no sapatinho, seguro, compra um carro de 100 e poucos mil, seguro é 7 mil. IPVA 4,5%, ou seja, se o carro custa 100 mil, 4.500 conto de IPVA. Não sei se é o maior, mas se não for o maior IPVA do Brasil, é um deles. Né? Seguro lá em cima, por quê? Porque os caras roubam o tempo todo, levam o carro pra favela, a polícia não entra na favela, a seguradora tem que ir lá recuperar o carro e pagar a propina pra vagabundo. Então virou negócio no Rio de Janeiro, roubar carro e receber dinheiro da seguradora. Eu não aguentando mais isso e ainda vendo vagabundo pendurado no fio, roubando fio de luz pra vender no ferro velho. Isso, gente, todo dia. Ah, isso não é na favela não. Na favela não faz porque bandido não deixa. Isso é em bairro bom. Né? Vagabundo em cima do fio, roubando o muro dos outros, roubando casa dos outros. E aí, quando a pessoa falava, chama a polícia, o cara falava, chama então. Só falava, chama aqueles merda. Por quê? Porque a polícia, quando vinha, a polícia tinha que ficar cheio de cuidado com aquele cara. Porque senão daqui a pouco ia sentar na frente de juiz e juízes esculachar ele. Um monte de amigo aí da polícia foi expulso, foi preso. Por quê? Porque ele tratou vagabundo como vagabundo. E aí eu tava falando, eu não aguento mais isso aqui não aguento mais vizinho comunista, não aguento mais essa galera, essa rata protegendo bandido, vagabundo que precisa de porrada em detrimento do trabalhador. Então o cara ia lá, roubava lá o portão de uma senhora que era aposentada, que não tinha 5 mil reais para pagar num portão novo, vendia aquele portão por 100 reais no ferro velho,
para usar droga, para dar dinheiro para traficante, que aliás disseram que traficante agora é vítima do viciado. E essa história se repetindo todo dia. Ah, eu não acredito. Beleza, vai seguir o Instagram, bota lá no Tino Júnior lá da Record. Por enquanto ainda tá passando no Tino Júnior. Ainda está passando por enquanto. Vamos ver até quando vai passar, porque a ideia é esconder. Entra aí no Instagram aí do Rio de Janeiro, de um bairro do Rio de Janeiro, que você vai ver a quantidade de desgraça que é todo dia. Aí eu preciso sair disso aqui. E comecei a olhar para estados como Paraná, Santa Catarina. E comecei, poxa, esses estados realmente, né, são muito bons. O pessoal lá, na sua maioria de direita, tem impostos que são estaduais mais baratos, como o IPVA, por exemplo, no Paraná. São lugares muito bonitos, muito organizados, as pessoas realmente são diferentes. Curitiba, nossa. Mas eu comecei a fazer uma coisa que a gente faz, que é projeção. Quem é investidor sabe do que eu estou falando. Projeção. Vamos projetar para ver se isso vai continuar num bom caminho. E eu sinto muito, tá? Não é um desejo meu. Mas se esse governo continuar, Santa Catarina eu dou no máximo aí para os estados que ainda estão bons aí, como Paraná, Santa Catarina, eu dou no máximo mais 5 anos. Mais 5 anos aí para esses estados estarem igual ao Rio de Janeiro. Entendeu? Por quê? Em Curitiba já teve, eu vi semana passada, confronto em Curitiba, de bandido dando em polícia. Cara, vai acontecer como no Rio de Janeiro. E vai chegar o ponto que a polícia vai ficar apática. Entenda isso. Porque os caras vão fazer merda, a polícia vai reagir e tem que reagir. Os caras estão certos de reagir. Só que quando eles reagirem, vai começar a entrar juiz e promotor e vai começar a arrebentar com os polícia. Vai começar a arrebentar com os polícia. Até que vai chegar uma hora que a policiada vai ficar apática. Vai começar a ficar com medo. Por quê? Porque a polícia tem medo de perder emprego, tem medo de ser preso, tá? Quem não tem medo disso é bandido, que não tem emprego, que não tá nem aí pra nada. Mas polícia tem família, tem mulher, tem filho. Entendeu? Então ele tem medo, né, de ser punido por promotor, por juiz. Então os caras vão fazer merda, vão pra Santa Catarina, vão fazer merda, vão começar a marcar território igual estão começando a fazer em Curitiba. Quem duvida, vai lá pesquisar, que já tá lá os caras fazendo, a polícia desfaz. Mas isso começou assim no Rio de Janeiro. Os caras faziam, a polícia desfazia, fazia, a polícia desfazia. Até que a polícia, os caras vai lá desfazer, eles pegam, dão na polícia, mata 1, 2 polícia. Aí o polícia vai lá, fica boladão, vai lá e passa um 5, 6, pronto. Agora começa a vitimização da parada, né? E aí começa a catar a policiada, começa a prender, expulsar, porque agora o bandido não é quem estava marcando o território. Bandido são os polícias que foi lá e matou vagabundo com ficha criminal de sabe, 20 assaltos. Enquanto no Rio de Janeiro, prende o cara tem 20 assaltos, o cara tem homicídio, tem estupro, tem tudo quanto é coisa ruim. E mesmo assim, dá uma importância à vida daquela porcaria que é impressionante. E aí se prende. E é assim que eu acho, e eu espero estar errado, que vai acontecer nos outros estados do Brasil. Porque esse governo aí, ele espalha merda, ele espalha isso. O cara defende vagabundo roubar os outros, vagabundo roubar celular. Ele fala que traficante é vítima de viciado. Entendeu? E somado a isso tem toda essa energia ruim, pedágio, tudo para empobrecer, falando que o empresário explora o trabalhador, entendeu? Incentiva CLT ficar processando o empresário. É tudo de ruim, tudo de ruim, tudo de ruim que você pensar. Esse governo estão projetando isso e achando Santa Catarina e outros estados muito bons, mas eu iria para Santa Catarina. Eu desisti de ir para Santa Catarina por causa disso. Todo o meu respeito ao pessoal de Santa Catarina, tá? Todo o meu respeito aos moradores. Mas acredito que se esse governo não mudar, vai acontecer isso. Vai acontecer.
vai espalhar, vai, entendeu? Como se espalhou por Nordeste, como tem se espalhado aí, e há 1 ou 2 semanas atrás, aí tava em Curitiba aí, ó, o pessoal já demarcando o território. Bota, a polícia tira, o pessoal vai na televisão, fala, aqui não vai acontecer mais. Mas vai, gente, mas vai. Entendeu? Porque bandido não tem nada a perder. E quando morre um, nasce 10. Entendeu? E eles têm muito apoio, Então, eu me mudei pra cá porque aqui no Paraguai, ainda, bandido aqui, quando passa da regra, ele leva bom. Tá? Ah, o Paraguai é perigoso, vem pra cá. A primeira coisa que você vai quando passar da ponte é encontrar um monte de cambista com bolsa de dinheiro. Aqueles caras ali tem dólar, tem guarani, tem real. No mínimo, dentro daquelas bolsas, aqueles caras ali, no mínimo, cara. No mínimo, cada cara daquele ali, no mínimo tem 20 mil reais. 20, 30 mil reais. Você trocando em dólar, guarani ali, no mínimo isso. Se você pegar ali uns 3 ou 4 cambistas ali, parado no meio da rua, sentado na cadeirinha que fica ali, tu deve arrumar 100 mil fácil, se não arrumar mais. Mas por que não faz? Por que os caras não atravessam a ponte e vêm aqui arrumar um troco? É porque aqui eles vão levar bala, filho. É porque aqui o pau vai comer na orelha dele. Tá? E juiz não vai, tá? E fiquei sabendo com algumas pessoas aqui que quando tem isso aqui, a população entra no rolo. A população vai para a porta da delegacia, vai para a porta do tribunal, entra no rolo e defende o policial, defende o comerciante que defendeu a sua empresa. O povo paraguaio, ele se une para defender os seus, diferente do brasileiro que não tem feito isso. Não tem, vamos falar a verdade, que a gente não se apoia, a gente não se apoia, muito pelo contrário, né? O cara tá tocando terror lá na rua, vai um vizinho lá, dá um tiro naquela criatura, a primeira coisa que tem é alguém pegar o telefone e denunciar aquele cara. Daqui a pouco aquele cara que encerrou aquela questão que vai beneficiar todo mundo tá preso. Como é que pode isso, gente? Como é que pode? Como é que o brasileiro de bem? Porque eu fico me perguntando, por que se você levanta todo dia, trabalha, o que você tem a ver com a esquerda, meu amigo? O que você tem a ver com a esquerda? Se você não recebe dinheiro de governo, se você produz, se você não tem esquema com o governo, por quê? O que você tem a ver com a esquerda, cara? Você é trabalhador, cara, você é de direita. O cara que é da esquerda é vagabundo da cadeia, que não produz, que não faz nada, que é inútil. Esse cara tem que ser mesmo da esquerda. Aquele cara que não quer trabalhar. Tem que ter um monte de gente que finge de coitado, mas ele não quer fazer o que você faz, quer acordar cedo, quer ter regras, quer pagar conta, quer manter o seu nome limpo, quer obedecer patrão. E tem que obedecer mesmo, porque o patrão também obedece. O patrão obedece. Porque a empresa, na verdade, não é do cara. O cara monta, corre o risco, os bens deles estão ali todos ameaçados, mas a empresa é do governo, porque é o governo que manda naquilo, cara. Mete a mão na conta lá bancária do cara, dá multa pro cara, não sei o que, não ajuda em nada. Político o tempo todo falando mal de empresário, cara. Um cara que não ajuda em nada, que só custa dinheiro. Falando do empresário, que é o cara que produz. Então, meu amigo, vou te falar, velho, vou te enganar não. Tem que vir mesmo pra cá, tira o teu dinheiro mesmo desse país, tira o teu dinheiro desse lugar. Entendeu? Eu sei que você ama o Brasil, assim como eu amo, e assim como eu nunca na minha vida pensei em sair do Brasil. Mas eu me vi numa situação de saúde mental tão arrebentada que eu falei, eu tenho que ir embora daqui, meu Deus. Eu tenho que ir embora daqui. Não há condição de viver em um lugar onde bandido tem razão, onde bandido é vítima. Quando o cara dá um tiro no bandido que entrou na sua casa, porque roubou o seu bem, o bandido é ele. Bandido roubando as coisas dos outros, subindo em poste para cortar a fiação. Quando fala que vai chamar a polícia, o cara fala, chama a polícia aí. Quando a polícia militar chega cheia de dedo, por quê? Aquela polícia militar que eu conheci na minha adolescência, que já chegava dando aquela maciada na orelha. Entendeu? Não existe mais, os caras estão apáticos. A grande verdade é que os caras vão cumprir plantão, só vai cumprir plantão. E isso não sou só eu que falo não, todo mundo nota isso, tá? No Rio de Janeiro, né? Tem
personagens como o ex-capitão do BOPE lá, que tá sempre no Instagram lá, que ele fala, o policial vai tirar realmente, é o plantão dele, ele precisa do trabalho, ele vai lá tirar o plantão, ele não quer aborrecimento. Tá errado? Não tá errado não, gente. Como é que no Rio de Janeiro é problema o tempo todo? Como é que o policial, num lugar que é problema o tempo todo, que não pode dar um tapa no cara, que não pode dar um tiro no cara, ele vai lidar com aquela situação? Então foi por isso que eu preferi vir pro Paraguai. Enquanto o Paraguai estiver nessa linha, eu tô aqui. Começou com essa babaquice do Brasil, entendeu? De defender vagabundo, entendeu? E punir policial, punir cidadão que tá defendendo o seu bem, que tá defendendo o seu patrimônio, eu também vou embora daqui. Entendeu? Porque assim, eu não me vejo morando num lugar desse não, gente. Isso aí é surreal. Surreal. Não dá pra mim. Eu conheci um país livre, né? Eu não entendo velho de esquerda, eu não entendo. O jovem, eu posso entender. O jovem de 30 anos pra baixo, eu posso entender, porque ele já nasceu escravo. Ele não sabe o que é liberdade. Filho de escravo é muito mais escravo do que o cara que foi capturado. Já você que tem 40 anos ou mais, eu não consigo te entender. Velho de esquerda, crente de esquerda, crente então, nossa senhora, hein, cara? Crente de esquerda, não consigo, não dá, entendeu? Então eu prefiro ficar aqui no Paraguai, eu vou para outro lugar. Não tem como, não tem a menor condição. Então, todo o meu respeito ao pessoal de Santa Catarina, que seria o estado que eu escolhi para ir embora, para levar o meu dinheiro, para investir na cidade. Eu acho aquele lugar lindo, maravilhoso, o povo decente. Porém, se esse governo não mudar, pra mim, Santa Catarina tá com os dias contados. Logo vai ser mais um Rio de Janeiro. Tomara que não.